E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Michael, aqui Olha é o aí, João. Ela apareceu de novo, ela sempre aparece. Ah, temos temos outra o nosso, convidada, nosso mascote. Esse é né? o nosso segundo programa do Fallen Pepperoni e hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, um grande amigo também. E nada mais interessante do que começar falando de assuntos importantes para nossa época, né? E talvez para não só para a época, mas para todos os momentos. E como sempre, eu tô com o meu parceiro aqui de apresentação, o João Hitzel. E Tamo aí de novo. estamos aí, né? Pode se apresentar, Lorival, para nós? Olha. Bom, eu sou o Lerival, né? Colega do Maico, amigão do Maico, já tivemos um projeto de música juntos, fizemos alguma coisa bacana juntos, né? Formado em música e pós-graduado em literatura brasileira. Trabalho na área da educação há 24 anos já. E é isso aí na luta, sempre procurando linkar as coisas, a música, a graduação de música com a atuação em sala de aula, a literatura com a minha prática em sala de aula também, né? E esse aí é o foco, a educação, conhecimento, sempre buscar a cultura, esse tipo de coisa aí que nos move. E conta um pouquinho da tua história, Lorival, aí, né? Como que tu entrou nesse mundo, né? Como que tu chegou até o momento, até hoje, né? Aham, aham. Eu fiz o curso magistério, como eles chamam, normal, né? O técnico no ensino médio, aí sim fiz o concurso, passei, 20 anos já estava dando aula, sempre atuei com alunos de primeiro, quarto e agora o quinto ano, no município de Gravataí, sou funcionário da prefeitura de Gravataí. Já fui secretário de escola, já fui diretor de escola também durante um período. Depois eu fiz a graduação de música, né? Comecei na URGS, fiz até metade, que era bacharelado, depois eu terminei a licenciatura em música no IPA, que deu toda essa base para a questão didática, de sala de aula e a formação da prática musical, não necessariamente a formação do músico, né? Sim. De performance, que também davam base, né? Mas para essa questão da sala de aula. E toco piano, sou apaixonado por música e aprendi na faculdade a tocar flauta, que é uma coisa que mudou minha vida também. E realizei projetos de flauta na escola, tinha um coral na escola, depois realizei projetos de flauta, a gente se apresentou com os alunos em alguns lugares, em alguns eventos. E aí depois de terminar a faculdade, comecei a pós-graduação em literatura brasileira, que é a minha primeira paixão, são os livros, né? Notas. Sim, inclusive meu trabalho de conclusão foi É formação verdade. do aluno como leitor, formação do aluno como leitor e o papel do professor como mediador, né, nesse processo de Sim. encantamento da leitura. Tudo voltado para essa questão da educação e tal, essa vivência já de 24 anos no município, dá para aprender um bocado, assim, ter um panorama legal, né? É uma vida. Trabalhei em algumas escolas diferentes, bairros diferentes, realidades bem diferentes. Legal. É uma vida. É uma vida. Uh, É isso aí. O que eu ia te perguntar? Ah, da questão de como tu vê, né? Se o João tiver alguma coisa para falar também, adicionar. Eu vejo a tua trajetória como teu colega, né? Ex-colega, vamos dizer assim. E também de como tu aprendeu as coisas muito rápido. E em questão de 4 anos, tu já estava tocando flauta doce, um instrumento. Não é tocando. Tocando mesmo, lendo, né? Já tinha leitura e tocando peças dificílimas, né? A flauta doce, né, cara? E, e a gente vê o quanto tu é empenhado nessa questão de educação e até tu levou pra tua escola esse tipo de aprendizado. Os teus alunos, que eu me lembro durante a faculdade, eu me lembro dos projetos que tu fez. E quando a gente estava fazendo esse projeto, né, João, desse podcast, a gente pensou, vamos Uhum. trazer sempre pessoas que têm alguma coisa para deixar para quem vai assistir agora ou no futuro, que não precisa ser um cara, um famoso, cara. As pessoas às vezes que estão na tua volta têm muito mais a dizer e elas têm muito mais experiência, tá, do que está acontecendo naquele momento, né? Tá no dia a dia ali, tá vivendo, sabe quais são as dificuldades que estão acontecendo. E a gente falar de educação não é falar de qualquer coisa, né? Educação é uma coisa que nós todos vamos viver a vida inteira. A gente vive Total. o momento inteiro, né? Tem alguma questão, João, pra
Eu já toco Não, mais. exatamente isso. Não, já tocamos, mas é isso aí, sim, essa questão da vivência, né? Como o Lorival falou aí, 24 anos, né? Imagina, né? Cara, é uma vida, né? Entendeu? Toda voltada para isso, então, é essa questão da experiência, de tu ver aquilo ali, né? Na pura realidade da coisa, né? Então, e isso tu não se aprende assim, né? Em livros e coisas, por mais que te deem muitos nortes, né? Mas é uma coisa que tu tem que vivenciar, né? Então, acho que é isso. E, A gente pode aprender questões didáticas, questões teóricas e tal, mas ali da prática, e hoje mesmo a gente está falando na reunião, na nossa formação, hoje de manhã, que tem essa coisa do humano, de tu gostar, tem que gostar de pessoa, e assim, não é fácil, né? Tu lida com criança, hoje assim, cada vez é mais desafiador, mas assim, tu procurar alguma ponte que vocês consigam se encontrar no meio do caminho, né? É uma via de mão dupla a educação. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado, né? Eu volto e meia as pessoas dizem, mas você é guerreiro, tá cada vez mais difícil, porque a criançada não tá fácil. Não sei se a realidade que eu vivo lá na escola é um pouco diferente, porque os alunos são muito queridos, ou a gente consegue de alguma maneira trazer eles assim pro nosso lado, né? Essa questão de tu ir trabalhar e ter a discussão, a descoberta, eles produzirem. Ano passado não, ano retrasado, a gente lançou um livrinho de poemas dos alunos. Eu fiz esse projeto de poesia, né? Ler poesia, conceituar poesia. O que é poesia? Para que serve a poesia na vida da gente? Para que serve tu dominar a linguagem? Para que serve tu escrever, te expressar? Que raio é isso? O que vai te dar isso? Porque as pessoas têm essa visão de que estudar para ter um bom emprego. Não, estudar para tu ser feliz, né? Exato, Sentir bem, exato. tu ter um pouco de ferramenta para poder te virar nesse mundo louco. E Exato. assim, o que a gente conseguiu, eles fizeram esse trabalho de poesia na sala de aula, eu acompanhei, porque eu sento com um, com o outro, a questão da pontuação, o que tu quer dizer? Isso aqui é uma pergunta, o que tá faltando aqui, né? E aí eu vi eles construírem alguns poemas, assim, algumas coisas que assim, me engasgava na aula, me emocionei algumas vezes, meu Deus, de onde que essa criaturinha tá tirando isso? Sim. Sabe? Coisas assim, emocionantes mesmo, né? É aquela velha história, tu vê o potencial daquela pessoa ali, que ele pode florescer ou ele pode se apagar. E quem tá ali, eu sempre falo, quem tá ali vai ser o professor durante seus 12 anos, né? 12 a, sei lá, até mais depois. Mas enfim, pelo menos 12 anos ele vai estar junto com aquele cara ali, ou aquela professora, que vai ver, teu filho faz isso, tua filha faz aquilo, né? E é ele que vai estar ali. Às vezes nem o pai e a mãe sabem, é mesmo, né? Quantas vezes a gente já passou por isso? Quantas vezes o João tá dando aula de bateria e vê, esse menino aqui tem uma habilidade extrema motora pra tocar uma bateria, né? Às vezes a gente se depara com essas coisas. Sim. Não, e às vezes, só para acrescentar rapidinho, Isso. Às vezes, se a criança não tem acesso a uma poesia, né, uma aula de música, quanta coisa ela deixa de desenvolver, né? E isso é notável, assim. Com certeza. Desde, sei lá, até tipo, coordenação motora básica mesmo, né? Ou saber interpretar uma frase que lê, né? Qualquer coisa, assim, né? Então, isso, exatamente. É extremamente importante. E aí vai o papel do professor, que é fundamental, tá? Aquela visão de conteudista, de ter conteúdo, ter ferramenta, sim, mas nesse meio tempo, o que vai permear isso, né? É o professor como mediador, como dar a base para a criança conhecer a poesia, conhecer a música, né? Mas, claro, o professor também tem que ser um pouco apaixonado por isso, porque tu não vai falar sobre aquilo que tu não vivencia, né? O Rock já faz a pergunta famosa, e tão importante, né? Você tem fome de quê? Né? O que nos dá fome, o que nos alimenta, né? Em algum momento essa fome vai estar na alma, vai estar no coração da gente, né? E o Michael falou uma coisa muito interessante, que tu falou sobre o famoso, chamar pessoas famosas, pessoas mais perto. No fim das contas, a gente inspirando em pessoas que a gente conhece, pessoas que estão perto. Eu tive excelentes professores na minha vida. Aqueles esquecíveis, né? Como tem em todo lugar. Mas a gente, assim, pessoas próximas que nos inspiraram. Eu sou amigo no Facebook da minha primeira professora, da primeira série. Caramba! Imagina, 7 anos eu tinha. Pior que eu lembro do nome. Ela tá ali firme e forte e comenta as coisas comigo e interage comigo. Eu também. Que legal.
né? E outras, assim, que passavam que eu pensava, nossa, eu queria ter a letra daquela professora, eu queria saber explicar como ela explicava, eu queria ser bem-humorado, ter uma relação com os alunos como aquele professor tinha. Sim. E agora na faculdade, tu vê, assim, a gente teve experiência, né, Michael? Aham. De ter professoras que terminavam a aula, o impulso que tu tinha era de bater palma no final da aula. Com certeza. Não, É, eu que posso tu vê, reclamar. assim, que além do conhecimento que elas têm para te passar, a paixão, né? Com certeza. Isso é fundamental. E, cara, eu não. Falando rapidamente que eu não tenho, posso reclamar de jeito algum. Eu aproveitei 100% pra 1000. Eu comecei no 100% e fui pro 1000, porque tu viu a minha história lá dentro também, né, cara? Eu aproveitei tudo que eu podia. Sim. Tudo. Eu fiz. Uhum. Ganhei bolsa do PIBID, já tinha ganhado do ProUni. Então eu me esforcei sempre no talo, né? Ah. Sempre no talo. E a minha situação nunca foi boa, né, cara? Eu fiz a faculdade trabalhando em outra coisa. Eu sou músico, sou professor de música. E tive. Enfim, foi coisas da vida. Mas eu não posso jamais reclamar, eu aproveitei demais. E como tu falou, nós tivemos professores, exemplos assim, dentro da educação musical, absurdos, né, cara? Todos, né, cara? Todos te ensinam alguma coisa, seja para um lado ou seja para o outro, né? Não interessa. E adentrando um pouco do assunto que a gente quer trazer aqui, pode falar, João, adiciona aí. Não, rapidinho também, cara. Até temos que entrar, né? Acho que estão quase na metade aí do tempo aí. Mais ou menos. Não, mas eu também, cara, na real, a faculdade tem muita questão, assim, a gente que faz, né? Apesar de ter ótimos professores ou não, eu lembro que lá na UPS, por exemplo, sempre que eu podia, eu tava dentro daquele laboratório de percussão, né? E me enfiando em tudo que é grupo, né? Participei do grupo de percussão, até quando eu não recebia mais bolsa do grupo, né? Pela paixão de estar ali envolvido, tocando aquelas peças e coisas, né? E às vezes dando ponta em grupo de jazz, em grupo de outra coisa, mesmo sem ganhar entre aspas, né? Na verdade, ganhava muito. Tem gente que só pensa no, putz, mas não vou ganhar grana ali, então não, né? Que é o pensamento mais mesquinho que pode existir. Não, mas não tá errado. Não, mas é que quando tu tá dentro de uma facu ali, cara, tu tem essas oportunidades, né, cara? Mas às vezes eu entendo, é o momento de cada um. Às vezes tu quer ganhar dinheiro mesmo e tu realmente tem que ganhar dinheiro, né? Então, não, isso é óbvio. Não, eu também não, mas é que às vezes, dependendo do peso, né? Mas falando de paixões aqui, né? É por isso. Você tá falando de paixões. Mas uma coisa que a gente quer trazer aqui, que é os nossos tópicos aqui interessantes, pra gente discutir aqui, porque a gente não tem um tempo enorme, né? O que tu pensa, Lorival, sobre o estado da educação antes do que desse problema de saúde que a gente tá tendo hoje, né? Esse problema sanitário, né? Para depois disso, o antes da educação e o depois da educação, com esse marco no meio. O que que tu vê? Quais são as diferenças? Quais são as perspectivas que tu tinha antigamente e as que tu tem agora? Eu botei uma fogueira aí. Bom, tirando essa questão da educação que está sempre subordinada aos governos, né? Isso é a maior dificuldade. Porque agora foi aprovada aquela questão toda de congelar os salários e os incentivos e a educação, né, entre outros funcionalismo público, mas também tirando da educação já para mais de 15 anos. Não sei o que vai acontecer, não sei, né, como é que vai ficar, se isso pode ser revertido depois. Né, e cada vez mais eu vejo assim, dentro do universo da prefeitura, que é um universo que eu acho mais fácil de controlar dentro de Gravataí, que é a minha realidade, existe um acompanhamento mais efetivo da Secretaria de Educação sobre o nosso planejamento dentro do município. Né? Há uns 2 anos atrás a gente reformulou toda a maneira de como vai ser pensada a educação. A gente pesquisou um monte antigamente se pensava muito em conteúdos, o que tu vai trabalhar de conteúdo. Ainda a gente meio que fala isso, né? Mas assim, tudo parte agora de habilidades. Que habilidades tu vai desenvolver no aluno? Eu quero que a habilidade de ler, escrever, interpretar. Aí dentro disso vai ortografia, vai te trabalhar a questão de concordância, flexão verbal, né? Enfim. E aí é mais ou menos por aí. Né? E claro, para tu atingir essas questões, a tua prática tem que mudar, a tua maneira de enxergar a educação tem que mudar. Né? Hoje, assim, tu vê alguns professores ainda muito resistentes a essas mudanças, que tipo, enche um quadro de separar sílabas, aí tu pensa assim, pô, o que vai servir aquilo ali? Tá, é óbvio que tu tem que saber separar sílaba, porque tem toda uma questão fonética e tal, etc.
Mas assim, se tu pensar num concurso, por exemplo, né, que todo e qualquer concurso público parte de um texto, toda a parte da ortografia e gramática parte de um texto, tu tem que saber ler um texto. Né? Quando vem algumas diretrizes, como, por exemplo, a Provinha Brasil, que é uma prova que mede o nível dos alunos em algumas séries, tem outras provas também de educação que são de outras séries. É que eu trabalho mais com o quinto ano já faz tempo, então a gente faz a Provinha Brasil. O que eles têm que ensinar? Todo tipo de leitura. Né? Ele tem que saber interpretar um manual de instruções, uma receita de bolo, é um texto. Uma bula de remédio é um texto. Né? Uma notícia de um jornal, que é uma coisa fundamental. Claro que aí tudo parte daí. Quando se fala em história, geografia, o que é? É também a leitura, é o entendimento. E acho que tem que ser daí, sabe? E aí, então, esse é um desafio sempre da educação. Né? Falando de bastidores, infelizmente, eu não vou ser hipócrita em dizer que os professores também não têm uma responsabilidade sobre esses mitos que a gente ouve falar, que não são tão mitos, né, de que a educação decaiu e tal. Claro, tem a falta de incentivo, tem uma série de questões de estrutura que dificultam muito, mas quando tu vê algumas práticas de sala de aula, assim, de tu te aproximar do aluno e tu conhecer ele, saber o que tu quer dele, o que tu acha que ele tem que dominar como pessoa. Não tô falando de conteúdinho soltinho ali, desconexo, tá? Que meu aluno, ele sabe dividir, por exemplo. Mas da onde que vem o processo da divisão? Em que aplicações na vida dele ele vai ter esse pensamento de que vai dividir o valor? Né? É nisso que tu pensa, da criança pegar um problema, não é aquele problema, fulano tem isso, mas aquilo quanto deu, coisa direta, não, coisa que ele vai ter que pensar ou decodificar mais de uma operação e tal. Como que ele vai pensar? Isso aí acho que falta bastante, né? Existem realidades diferentes de escolas, eu acredito que trabalhar com adolescentes seja realmente mais difícil, alunos de periferia, dependendo de toda a estrutura que tem, é muito difícil, mas a base, que eu conheço bem ali, do primeiro, né, do pré ao quinto ano, é isso aí. Se o aluno tem uma boa, né, uma boa base nesse sentido de buscar, de pesquisar, de entender todo aquele processo inicial, ele vai, porque a gente vê que se fala muito, e é real, né, que os alunos chegam lá no sétimo, oitavo, nono ano, mal sabendo escrever e ler um texto, uma notícia. Ainda mais hoje em eras de internet, né, se não tiver alguma coisa piscando na tela, ou mais de 140 caracteres, eles já não entendem ou não querem, não têm vontade, né? E eu acho que é papel da gente também pegar isso aí. Eu acho que a experiência durante a pandemia na nossa escola foi assim. A gente fez uma pesquisa para os alunos que teriam acesso à internet e tal, né? Não rolou. A gente fez um blog na escola, deixamos as atividades, não rolou, porque tem coisa que eles tinham que imprimir e fazer, postar de novo, devolver, e ia ser muito complicado a interação. Então a gente fez uma pesquisa, aí como é que a gente entregava, marcava um dia lá, de tanto e tanto, né, pra gente atender os pais, e volta e meia as crianças iam, a gente falava brevemente sobre uma dificuldade e tal, entregava, e aí na outra semana eles devolviam aquilo ali, a gente dava outra atividade. Claro que precisou muito do comprometimento dos pais, que tivesse uma rotina de estudo, que eles acompanhassem essa disposição, né. Teve muitos professores que fizeram grupos de WhatsApp, eu não faço, porque assim, isso não dá certo com a comunidade. Sabe, quando eu era diretor de escola e aceitava algumas pessoas da comunidade escolar no Facebook, tinha gente domingo, meia-noite, mandando mensagem, perguntando sobre o dia de amanhã, o que ia ter. Não dá. E tinha alguns pais também, uns anos atrás, que tinham meu contato, mandavam de madrugada dizendo que o filho passou mal e não ia na escola e querendo que eu respondesse. Não tem condições. Né? Eu acho que e isso acaba tirando muito da responsabilidade dos pais ligarem para a escola quando precisa e de irem na escola presencialmente. Então, assim, e aí com a minha turma ano passado, eu consegui assim, elaborar atividades em que eu escrevia, redigia um texto, né, explicando, como se fosse uma conversa informal. Algumas questões novas, alguns conceitos, dava para trabalhar, eu dava vídeos para eles assistirem no YouTube, fazer perguntas, trabalhos do livro, né, de pesquisa deles, muita pesquisa fazerem, que é isso aí, né, tudo que é uma data temática, eu tinha que pesquisar, agora a atividade que eu fiz teve a questão do mês da mulher, né, pesquisar o porquê do dia da mulher, algumas mulheres famosas, algumas mulheres brasileiras, nas várias áreas, né, política, educação, nas artes, etc. Então isso aí mexe com a cabecinha deles. A resposta no passado foi muito boa com a minha turma, muito boa. Tinha 3 alunos que eu tinha que estar meio que insistindo, por questão de configuração da família. Um era criado pela avó, o outro, os pais eram separados, ele morava com o pai. Então era difícil esse acolhimento. Né? Coisas eu não consegui vencer. Algumas de matemática, como por exemplo as expressões numéricas, né? Que
que é um assunto que a gente trabalha no quinto ano, que vai preparar para depois trabalhar equações no sexto, não tinha como. Não tinha como, porque para tu introduzir aqueles sinais, parênteses, colchete, chave, você tem que estar junto. Aquele início, ele tem que errar contigo, né? Então aí foi feito todo um relatório para ter dos professores do ano que vem, que seria esse ano agora, né? Uma coisa que eu sempre tranquilizo os pais é o seguinte, né? Eu dou sempre bastante leitura, bastante pesquisa, bastante coisa para fazer. E o que eles não conseguiram realizar, né, no virtual, a gente dá conta. Quando se encontrar no presencial, a gente vai dar conta daquilo ali. Eu vou sentar com eles ali, a gente vai fazer a matemática, a leitura, a questão da ortografia, mas não existe mágica. Quando as aulas estiverem funcionando normalmente ou em casa, eles vão ter que ter aquele momento de, sabe, tete a tete com o seu caderno, com o seu material, com o computador e os pais. Gente, não adianta, a pandemia aí veio para mostrar tu não tem que fazer sozinho as coisas. É pro outro que as crianças estão precisando do olhar dos pais, muito, né? Que o professor tem que reformular, não é tecnológico, não. Reformular sua maneira de pensar o aluno e repensar a educação. Né? Depois é correr atrás do prejuízo. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo grandes prejuízos depois quando a gente voltar, em questão de conteúdo, porque isso aí se retoma. Né? O que eu vejo é que se não tiver uma rotina, comprometimento, é muito fácil de assim, mas o comércio está fechado, mas não teve aula, mas isso, mas aquilo, mas o que tu pode fazer dentro daquilo que está sendo oferecido, e está sendo oferecido, né? Então é isso aí que a gente tem que pensar um pouco. E tu pensa eu acredito muito na orientação, mas eu acredito também um pouco no autodidatismo na medida do possível também, sabe? Então, supondo assim, eu também passei por essas situações aí durante esses anos, tanto de pais desinteressados, né, que tem, a gente sabe que tem, desinteressados total, que não sabe nem o que o filho tá aprendendo, não sabe nem o nome do professor, não sabe nem a sala, não sabe nem que série o filho tá, enfim, a gente tem um monte de situações dessa forma aí, não sei se na tua escola tem, mas eu já passei por várias escolas também, já passei por várias situações, desde uma escola muito pobre até uma escola mais conceituada de Porto Alegre aqui, já dei aula também, e eu já vi muito disso e todas as... É sempre igual, é sempre a mesma coisa, né? E o que tu falou é bem interessante porque, cara, isso se repete sempre. É impressionante. Em qualquer lugar são as mesmas coisas. E a tua paixão como professor é essa de, eu resolvo quando o aluno estiver na sala. O professor mata no peito o tempo inteiro essas coisas. Só que a questão é agora, no ano de 2021. Tudo bem, a gente está esperando que essa crise sanitária passe e se volte ao normal. Mas, hipoteticamente, se não ocorrer, se isso perdurar por mais anos ou até ficar para sempre, que é uma opção, né? Infelizmente. Como tu acha que isso vai se modificar? Como que tu acha que tu, Lorival, hoje, com toda a experiência de 24 anos, vai se portar nesse próximo futuro? Eu quero saber de tu, Lorival, não o que a tua escola tá fazendo, mas eu quero saber do Lorival. Eu acho que a nossa relação com o tempo, o nosso conceito de tempo, de continuidade, de como a nossa vida está organizada, ficou bem bagunçado e está sendo questionado bastante. Quando a gente pensa na seriação, a gente pensa assim, o aluno de segundo ano tem que saber isso, de terceiro aquilo, de terceiro aquilo, mas a gente sabe que tem níveis diferentíssimos um dentro do outro. O que acontece é que o aluno não é reprovado até o quarto ano, né? O que está acontecendo agora. E aí, a bomba vai estourar no quarto e no quinto ano. Tu pega muitos alunos que... Eu tenho alunos que não conhecem a letra cursiva. Não pode ser exigido da criança escrever letra cursiva, mas ele não sabe ler letra cursiva, não foi trabalhado. E é uma habilidade motora, visual, motora do primeiro ano, né? Eu penso assim, Michael, que algumas lacunas vão ficar, algumas coisas vão se recuperar, mas a gente tem que mudar, porque se tá todo mundo, né, no mesmo barco não, né? Na verdade, no mesmo oceano. Uns estão de navio, outros estão de bote furado. Né? A oportunidade não é para todo mundo. Uns estão só na tora, mas é uma coisa que a gente tem que... aquela história do Titanic, né? Uns roubando ali o bote do outro ali, né? Mas aí o que dificulta esse nosso pensamento e dá essa preocupação pra gente, né? É como vai ficar, porque tu tem como referência que uns estão indo, ou a vida está indo em algum lado, e outros estão ficando. Mas na verdade está tudo bagunçado.
tá tudo bagunçado, quando a gente pensa assim que se desse uma parada geral de todo mundo, né, não ia sentir tanto esse prejuízo, porque assim, ó, vai ser retomado no ano que vem. Eu cheguei a pensar que eu ia continuar esse ano, quer dizer, a proposta inicial da Secretaria de Educação era que esse ano eu continuasse com a mesma turma do ano passado e que vamos ver se no meio do ano eles iam ter uma progressão para o sexto ano, a minha turma de quinto do ano passado, né? E eu ia conseguir trabalhar, porque, sei lá, a gente estava achando que ia vir vacina, que a coisa ia, né, diminuir assim, e eu ia poder atender eles, né? Eu acho que vai ter que se criar alguma plataforma digital, pensar alguma ideia nesse sentido, mas pensa assim, eu não vejo outra saída, Michael, sinceramente, se não tiver um pensamento de algumas coisas eu tenho que fazer sozinho, né? O professor vai estar sempre ali para orientar, para ler, para dar retorno. Eu vou fazer isso. Ano passado eu tinha contato com alguns que precisavam realmente, que eram bem desassistidos. Eu tinha uma aluna haitiana, eles mal falavam português, então a gente tinha que fazer sempre intermédio em francês com eles e dar toda essa ferramenta para eles lidar esse mundinho, né? Eu já tinha dado aula pro irmão dela também, durante 2 anos, e sabia lidar com essa família. Mas assim, ó, da base, né, a gente está pensando assim, em voltar daqui a algumas semanas a entregar atividade por quinzena, tu recebe eles ali e eles vão ter que fazer sozinho. É uma coisa que eles não têm a prática, mas muita coisa eles vão ter que fazer. Só que, claro, né, alguns conceitos que não foram trabalhados não tem como dar onde tirar. E aí realmente eu não vejo muitas, não sei. Não sei o que pode ser. Porque o governo sofre. Hoje foi aprovada a lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eles consideram a escola como um serviço essencial. Nunca foi. Da Constituição não reconhece a escola como serviço essencial, como hospitais e segurança, né? E aí o que diz no texto deles? Que as escolas têm que permanecer abertas mesmo diante de catástrofes. É o que diz o texto deles. Alunos de pré-escola, educação infantil e fundamental. É isso aí que eles querem. Agora, como tu vai dar aula, né, a minha sala foi feita umas marcações no chão, que de acordo com a medição e todas as questões de lei de município, eu só poderia ter 7 a 8 alunos na sala de aula. Com 18. Então, aí, quando a minha sala já teve 9, elas quiseram botar mais mesa, eu disse, gente, não dá, criança assim, um perto da outra, não dá, eles já não vão ter recreio, eles não podem sair na rua, a merenda vai ser servida na sala, vai ser o momento que eles vão tirar a máscara, eles não podem se tocar, eles não podem levantar e pegar livrinho, pegar jogos, nada, eles vão levar o deles, eu vou distribuir os primeiros livros e vai ficar com eles. Então, assim, ó, totalmente errado do ambiente que tu pensa da educação. A criança não pode levantar, não tem educação física, não pode ligar ventilador, não pode ligar ar-condicionado na sala de aula. Eu ainda dou aula de manhã, de tarde eu fico na biblioteca, né? Mas, assim, de tarde é trágico na sala de aula, nessa situação, né? Mas, mesmo assim, as mães quiseram enviar, né? E aí, o que aconteceu com a minha turma? Eles passaram desse limite. Ia ser dividida, então, uma semana um grupinho, que lotasse a sala e ia ter aula, na outra semana eles ficavam em casa para eu dar aula para o outro grupinho. E aí eu ia planejar para o grupo que estava ali, ia planejar para o grupo que estava em casa, então os 3, na verdade, e mais um planejamento para os 2 alunos de inclusão que eu tenho. Né? Então, cada vez mais a sobrecarga para o professor, claro, e garantia nenhuma dessa troca, porque não existe mecanismo que dê essa assistência para o aluno se não for a escola, e está cada vez mais difícil. Ano passado, a SMED dizia que elas iriam na casa, iam mapear, iam na casa dos alunos, então a equipe fosse na casa para que não fosse buscar as atividades, não fosse levar. Gente, eles não conseguiram. Tinha escolas que tu ouvia falar que os alunos não entregaram nenhuma atividade do ano todo. Sabe? Não existe esse controle. E deixa eu fazer um adendo aqui pra gente tocar aqui a próxima parte do assunto. Que o João tinha me contando antes de começar, a gente conversou antes de começar esse podcast aqui, que o João tinha falado que essa relação dessa crise sanitária que a gente está tendo hoje é relacionada com a Segunda Guerra, né, João? Desde a Segunda Guerra que não existia um fechamento, né, tão grande assim, né? De escola, né, enfim... Para ter ideia da seriedade, claro. Né? Sim, coisa, né? E a gente, assim, o progresso assim, caminhou por um jeito em que tudo é tão fácil, tu só pensa no agora. Eu ligo o computador agora e tô falando com vocês, sem encontrar vocês pessoalmente. Eu ligo meu celular e posso fazer uma compra, posso pagar, posso fazer tudo de casa, né? Tem a facilidade hoje, e tu não pensa o que pode acontecer se tu não tiver aquilo ali. Não existe uma preparação, né?
Mas assim, uma questão que eu tinha até anotei antes, assim, que eu acho que é uma coisa importante. Acho que tu já comentou um pouco, mas assim, ó, e a questão da educação pela tecnologia, né? Hoje em dia é o único jeito, né? Com a questão do distanciamento, questão de aulas online, né? E tudo. Mas como é que funciona a questão do acesso à tecnologia, né? Quem não tem o acesso? Quem não tem, não faz. É essa mentalidade dos governos, né? Não, vamos cortar financiamento para o pobre entrar na faculdade. Pobre não faz, eles já falaram isso abertamente na televisão, né? Agora fizeram uma pesquisa semana passada na escola para ver, né? Para ver como se eles vão criar uma plataforma assim para a gente trabalhar online. E aí eles fizeram uma pesquisa. Quem tem computador, não, quem tem acesso à internet, quem tem computador, quem pode imprimir e etc. Mas aí sai um número que não é o número real da escola. Fora que de tantos alunos, poucas famílias, 80% respondeu. Né? Mas aí, assim, ó, fala em acesso à internet. O que é acesso à internet que eles fazem? Eles usam celulares e o WhatsApp. Joga um joguinho, vê videozinho ali, né? Mas, assim, isso praticamente está nos planos, muitas vezes o WhatsApp é gratuito. Aí, assim, vai assistir uma aula pelo celular, só que em algum momento vai ter que ter alguma coisa material. Aí vem a pergunta do... Se tem que imprimir. Ah, como imprimir? Mas qual é o pensamento da comunidade? Quando eu tenho que imprimir um documento, eu vou lá na lotérica, eu vou ali na tabacaria, imprimo, levo o pendrive, eles abrem o e-mail e imprimo uma folhinha. Mas não é isso, a gente está falando assim, de imprimir 10, 15 folhas. Né? De acessar site e tal. Baixar vídeo. Né? Uma internet que suporte a gente ficar conversando assim, conversando com mais pessoas. A gente teve a experiência do blog na escola, no primeiro momento, não teve acesso. Foi um caos. Isso que o blog, assim, gente, estava muito claro. Primeiro ano, segundo, quarto ano, quinto ano. Aí tem os linkzinhos do vídeo, tem coisinha para baixar ali em PDF, para ler, tinha coisa para tu responder no blog mesmo e não precisar imprimir. Não fizeram. Sabe? Aí a gente agora tem essa nova pesquisa. Vão fazer com quem tem, quem não tem, aí eles vão querer que tenha esse momento na escola. Só que aí tem uma outra questão. Tem os alunos que vão assistir online, que é uma coisa que eu acho difícil no sistema de Gravataí, né, eu acho inviável, né, não tem como nesse momento. Mas aí tu dá aula online, tu dá todo aquele, né, o suporte online, só que eles não têm como imprimir, aí eles vão igual na escola pegar material junto com os outros que não têm aula online. Então, é um trabalho duplo para uma coisa que poderia ser uma só. Sim. Né? E fora que o planejamento daqueles que vão presencial é um e o planejamento online é o outro. E aí é um blá blá blá, né? Aí é um blá blá blá, aí a Secretaria de Educação diz, nós estamos ofertando, tanto que assim, teve diretores de hospitais em Gravataí dizendo, não abra as escolas, falando do perigo, né? No fim de semana do carnaval, a secretária fez uma live com o prefeito dizendo, podem mandar os seus alunos para a escola, é tudo seguro, está tudo sob controle, mas assim, nós não fomos ouvidos, né? Nós estamos na linha de frente, saber o que é uma sala de aula. A criança encostando o olho o tempo todo, tirando a máscara, um encostando no coleguinha. Um caos total, né? Um caos total. Né? É tanto que as páginas do CPERS, do Rio Grande do Sul, virou um obituário de professores, gente. Assim, é terrível. Tudo bem. Com certeza. E falando isso aí, a gente essa questão da tecnologia é uma coisa assim, nesse momento, enquanto não for gratuito para todos, enquanto não tiver, quem tem, não tem como, né? Não é. Senão vai ficar um roubo muito grande, né? Imagina que quem tem acesso e quem não tem já tá, né? Bom, enfim, dando sequência aí. Quando tu pensa assim, só para fazer um adendo aí, né? Que isso me relembra tempos medievais, né, cara? Que quem tinha acesso mesmo era quem procurava e quem tinha realmente a biblioteca na casa dele, ou tinha acesso a livros, ou alguém ensinava. A gente tá voltando a uma era que, como tu falou, as pessoas têm que ser autodidatas, elas têm que se renovar, elas têm que procurar. Já era difícil uma educação que... é o que eu falei no primeiro vídeo, lembra, João? As pessoas têm muito a dizer e pouco a informar. Essa é a grande moral da coisa. E o que tá acontecendo? E até para entrar no próximo tópico, né? Pro nosso tempo tá urgindo aqui. Desse lance tu vê a importância hoje daquela que foi um pouco escrachada no passado, que é a EAD, né, cara? Educação à distância.
foi uma coisa que falava que era uma grande bobagem, que não ia funcionar, que não teria espaço, e hoje a gente entra nesse mundo utópico que o que está salvando a gente são coisas que não tinham uma certa importância, né? E nesse contexto de antes, né? Da educação antes, né? A educação agora não vai funcionar, conforme tu disse, que tu explanou, não vai funcionar sem uma EAD, né? Não tem como, não há jeito de educar as pessoas usando a internet. Não tem como. Não tem como, né? Se tiver tudo fechado, não tem como. Exato. E vamos passar um pouco pro nosso lado aqui, já que nós três somos músicos aqui. O que tu acha da música nesse contexto de educação? Como que o professor de música vai ensinar música para uma turma numa escola na situação atual? Outra fogueira. Só que fogueira. Online, tu diz assim? Bota fogueira nisso. Online. Eu vejo, assim, várias páginas e vários amigos conhecidos que estão dando aula de música, assim, online, né? O Jerônimo é um que dá. Alguns ele deu online e outros ele vai em casa com todos aqueles protocolos, né? Mas, digamos assim, o Leonardo da flauta, o Léo, que fez o URGS também, ele tá dando aula online de música, né? Naquela live que a gente fez com as pessoas, teve uma menina que dava aula numa escola particular e ela dava flauta e canto, um negócio assim. E ela disse que, claro, a flauta não tinha como nesse período que era mais reduzido, assim, os alunos e tal, né? Não tinha como. E ela fez muita coisa online. Ela disse que quase enlouqueceu, porque tem muita turma. Então, assim, é muito difícil, né? Mas, assim, falando num sentido de educação musical, né, eu vejo que dá certo, gente, assim, tudo por online, eu vejo que dá certo quando a coisa é bem feita. O EAD foi muito esculhambado no ano passado, mas eu acho que ele teve que ter uma caminhada para ser repensado de uma maneira que fosse realmente eficiente. Porque o que acontece? Quem tem que administrar é o aluno. O aluno tem que administrar tudo, administrar o tempo, administrar o que ele vai fazer, administrar as leituras dele, o que ele vai fazer. Quando tu para pensar que não dá certo, não dá certo se não tem alguém cobrando em cima. É esse o pensamento que a gente tem, né? O incentivo, tem que ter alguém te cobrando e tal. Não dá certo, essa é a educação que a gente tem, assim, do senso geral, né? E realmente não vai funcionar. Mas, assim, se tu parar pra pensar assim, quanto tempo as pessoas ficam na internet, no Facebook? Elas estão se educando de alguma maneira, mas elas ficam 5 horas lendo textos que daria para ler um livro, 5 páginas de um livro, tu lê 12 livros no ano, digamos assim, né? Um livro de 200 páginas, coisa, né? Então, assim, tem esse pensamento de organizar o tempo, isso aí cada vez mais, né? Cada vez mais assim. Eu acredito no autodidatismo sempre, acredito sim. Nada vai tirar o papel do professor como mediador, mas assim, a tua busca, tu conhecer o teu acerto, o teu erro, em algum momento alguém vai ter que dizer, não é assim, é assado. E eu aprendi com um professor lá na URGS também, um maestro, que ele dizia assim, o que é a técnica? A técnica é descobrir o teu de acordo com a ferramenta que tem no teu corpo. Então, o teu corpo vai te dizer que é cantar assim, claro, né, não fugindo do... Né, se tem que cantar pela boca, tu não vai cantar pelo nariz, né? Mas, assim, tu conhecer o teu aparelho, saber se virar. Né? O pianista Gold, ele tocava numa posição totalmente... Ele tocava assim, ele tocava uma cadeirinha com as pernas cerradas, e quando o professor foi tentar reeducar ele sentia dores, não conseguia tocar. Então, imagina, o cara tocava assim, ó, as mãos na altura do rosto. E é um dos maiores pianistas do mundo. Então, não tem como, né? Então, essa questão da técnica é muito relativa. Muito relativa. E a gente vê pessoas com saberes diferentes que conseguem atinar e se descobrir a sua capacidade nessa questão do autodidatismo, no online, nas orientações do professor. Né? Eu acho que muita coisa dá pra fazer. Eu acho que essa questão do autodidatismo, ele vai florescer demais. As pessoas vão ficar cada vez mais únicas, porque, como tu tá falando aí, se uma criança ela vai ter que entrar nessa parada de ter que ela mesma buscar, ela ter que procurar o professor para tirar uma dúvida, ela ter que procurar o pai, ou a mãe, ou a avó, o tio, quem cria ela, para tirar aquelas dúvidas, ou até mesmo ela mesma procurar por si só, porque vai chegar um momento que, mesmo quanto mais tu procrastinar, tu vai ficando para trás, e tu vai crescendo, e tu vai estar adolescente, e tudo aquilo que tu sonhou no futuro, eu quero fazer um vestibular, e tu tendo condições, e tu não estudou nada do passado, nesse decorrer,
vai começar a pesar durante os anos e, como eu falei antes, vai voltar à era medieval que quem tem acesso às coisas é aquele que procura. Por incrível que pareça, essa é a situação hoje. Já era difícil Ou antes. então isso que tu disse de que, né, ou vai, busca e faz, ou fica procrastinando, ou então assume que não quer mesmo. Não quer mesmo, que não tá errado. Porque é difícil, vão arregaçar as mangas, vão estudar, tá sendo oferecido, assim, né? Então assume, não, eu não quero. Assim eu não quero, eu vou assumir que eu não quero, eu vou ser mão de obra barata pra essa engrenagem. Exato, eu sou mais desse pensamento, mano. Seja quem você quer ser. Pronto. Não fica. Eu tenho um aluno que, por exemplo, ele queria ser músico e o pai e a mãe mandaram ele ser engenheiro. E hoje ele é uma pessoa frustrada. E aí? Acontece muito. É um exemplo que é pífio, né? Acontece a todo momento. Mas o que a gente está debatendo hoje aqui é como a educação está mudando, vai mudar e vai continuar mudando e talvez não pare mais de mudar. Talvez professor seja uma peça rara para ser acessada. É esse o pensamento do futuro, para todas as áreas. E o que as pessoas vão procurar, cara? É YouTube, podcast, Spotify, ouvir o podcast enquanto trabalha. As pessoas vão começar a muito assim, né? Assim. Já é muito assim. Eu ouço muito podcast. Eu ouço muito podcast. Né? Tanto que a gente está fazendo um podcast agora, porque a gente citou essa ideia que a gente tinha. Então, isso é uma forma de que eu e o João tivemos essa ideia há anos. Nosso sonho era fazer um dia isso. E hoje, com a situação atual, vamos trazer aquilo que a gente estava plantando lá no passado e colocar em prática agora. Isso está nos ensinando muitas coisas, como eu falei, né, Lorival? As pessoas que vão vir aqui ser entrevistadas e falar sobre a vida delas e falar sobre as situações vão nos trazer muita cultura, cara. Eu tô aprendendo demais hoje. Eu tô aprendendo coisas que eu não tinha ideia que aconteciam na minha realidade, assim como o João também. Né? O João nunca deu aula em escola, de turma, né? Porque eu sempre já dei muita aula em turma. Tu sempre deu aula em turma, a gente sabe como é que é. Né? Então, quanta coisa eu vou aprender, quanta coisa o João vai aprender, né? E essa troca, eu acho que vai ser muito importante, cara. Só que como tu falou, né? Qual vai ser os contras, né? Quais são os contras? Quem não tem acesso se rala. Cada vez mais vai ser assim, um por si, né? Infelizmente, assim, a educação, essa bagunça que tá, assim, subordinada sempre aos governos, não deixa de ser um projeto, né? Porque cada vez as pessoas se contentem com menos, que se torne mão de obra barata. Aí tu vai comparar, assim, com uma escola particular muito boa no Brasil, ou qualquer escola pública em país de primeiro mundo, assim, que ofereçam, por exemplo, artes, ofereçam disciplinas que cultivem o pensamento. Gente, assim, tu formar pessoas felizes, tu formar pessoas seguras. Eu tenho experiência musical nos Estados Unidos, né? Por exemplo, lá, digamos assim, tem experiência musical, tu pode escolher, eu tenho esporte, mas assim, coisas de qualidade. Fazer assim, eu vou decidir que eu quero da minha vida fazer isso porque ela teve a ferramenta para escolher aquilo ali. Exato, né? Gente, isso faz toda a diferença do que tu formar pessoas que se conformam, você aprender o mínimo, conseguir um empreguinho ali, tá? Não desprezando, porque todo mundo precisa viver, mas eu acho o maior crime é tu tirar isso das pessoas, não ter. E infelizmente é o que vai acontecer. E no fim das contas, sempre foi, né? Quem quis, tirando as oportunidades, quem não teve mesmo, mas quando tem o mínimo ali, tu te agarra naquilo ali, e tu faz chover, tu te desdobra, né? Só pra tu saber, não sei se eu já comentei contigo uma vez, eu sou autodidata na música, aprendi piano completamente sozinho. Sim, tu chegou a me comentar. Nunca tinha tido aula de piano. Né? Minha mãe era musicista, mas eu nunca vi ela tocar, porque teve um problema, assim, dela, né, perder a gaita dela e tal. Tinha aqueles livros em casa, aquelas coisas assim, eu era fascinado. Eu aprendi a leitura com 17 anos, quando era gratuito na escolinha da OSPA, e aí não precisava pagar, eles iam formar músicos para orquestra, aprendi a ler em 1 ano para ali. Né? Lia, no ritmo e tal, aquelas coisas tudo. E muito em casa. Eu disse, mãe, é assim, não é assim. Eu tinha aqueles pianinhos de brinquedo, tocava ali pra me experimentar ali, né, e tal. Depois comprei um tecladinho. Aí no segundo ano da OSPA, tu tinha que já escolher um instrumento para orquestra. Dinheiro para comprar um violino, meus pais, não, nada. Que seria um dos mais baratos, uma flauta, uma coisa assim. Não tinha, eu tive que largar, tive que desistir. Aí eles começaram a cobrar, porque o governo tava em baixa, né, e tal. Eu tive que sair. Aí eu aprendi. Aí depois de um tempo, aí eu fiz concurso, né? Comprei um piano financiado em 24 vezes. Passei 2 anos pagando. E ainda era um leasing, né? Se eu palhaço de pagar, eu me lembro do teu piano leasing. 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 Naquela época.
Aí, gente, aí eu aprendi a tocar sozinho, lendo ali, como tu ia no livrinho, tu ia no negócio, né? Claro, eu tenho consciência das minhas limitações, né? Aí que Claro. vem a técnica, tentar disfarçar um pouquinho, né? É. Fiz o teste da URG, como é que é? Passei no teste da URG, você nunca tinha tido aula de piano, entendeu? Sim. E sei lá, eu acredito, claro, eu não sou um músico de performance, não sou, mas eu toco, se precisar tocar, eu toco. Tenho vídeos no meu canal ali, né? Toco. Sim. Aprendi a flauta também. Uhum. Né? E, E aí cara, eu correr atrás, tive, né? Depois na faculdade tive professores, mas assim, aprendi piano completamente sozinho. e isso aí Uhum. tudo é muito legal porque eu posso testificar isso. Eu posso ver a tua evolução na música, porque eu fui teu colega e nós tocamos juntos por muito tempo. E eu acho isso muito massa, cara. E tu olhar uma pessoa e realmente tu vê, realmente, cara, o cara é assim, ele procurou, ele aprendeu o piano, ele aprendeu o teclado, mas porque ele quis, desde sempre, ele tá sempre assíduo nas coisas porque ele quer. E foi te dado algumas oportunidades, outras não foram dadas, outras tu correu atrás. E eu acho que isso aí, cara, é o que hoje não se tem desenvolvido. Parece que as pessoas, não é que as pessoas não têm, as pessoas não enxergam talvez isso muitas vezes, né? E eu acho que o João também pode falar um pouco disso, já pra gente ir caminhando para um final desse podcast, né? E Uhum. para antes de encerrar, eu tenho uma pergunta pro Lorival, para terminar, né, um pouco. Se o João tiver alguma coisa para constar ou até adicionar, né, João? Não, sobre essa questão de tu ir atrás, né? Isso eu lembro também que posso falar do meu início, assim, que foi de certa forma parecido na bateria, no tempo que eu aprendi a ler com aquelas revistas, né? O Michael sabe que eu tenho uma tonelada dessa revista aqui ainda, né? Tempo daquela revista Batera, nem sei se existe ainda, acho que não existe mais. Não sei, não deve existir. E a Modern Drummer também, essa existe ainda, né? Enfim. Então, o cara pega a bula da partitura ali, daí tu ouve, tá, mas assim. Aí depois tu aprende os nomes ali, vai, isso aqui é uma colcheia, isso aqui não sei o que e tal. Daí tu vai ligando, daí tu tira uma música no meio do ouvido, vê como é que é na partitura, quando vê tu tá lendo, entendeu? Então porque tu vai atrás, sabe? Aquela coisa, me lembro que eu pedia dinheiro pro pai e a mãe ali na Nascente, né? Que Sim, revistaria lembro. Nascente, Revistário Nascente. e aí ia lá na sessão assim, pá, esse mês chegou essa revista aqui, bah, entendeu? Aí compra, chega em casa, tem que tirar o exercício e tal. Então é assim, né? O cara tem vontade de fazer um negócio, de alguma forma tu vai atrás, né, cara? E aí chega um momento que a tua vida te proporciona, por exemplo, pô, o cara fazer uma faculdade de música, né? O cara estudar na escolinha da OSP, enfim, essas coisas, né? Mas que parte da tua vontade, assim, mesmo se fosse obrigado a estudar piano, seria um inferno, seria um saco, né? Sim, provavelmente. Então, mas é isso aí. Eu acho que, cara, tem pessoas que não têm esse querer, né? Esse negócio Né? às vezes não quer realmente. Eu conheço várias, cara, várias. E são pessoas de bem no quesito são pessoas boas, fazem a vida delas. E eu tenho uma pergunta aqui pra gente encerrando o nosso podcast hoje. Dorival, o que tu espera da educação daqui pra frente? Qual é a tua mensagem? O que tu gostaria que acontecesse? Pra te encerrar o nosso podcast hoje. Bom, eu espero que a educação se humanize cada vez mais, que é o que está precisando. Tanto professores, quanto alunos, quanto, né, as mantenedoras, né, as secretarias, que se pense uma educação mais humanista mesmo, que ofereça para o aluno aquilo que ele precisa, aquilo que a gente acredita que ele precisa, como pessoa, como ser humano completo. Né, cada vez mais. Eu acho assim, é até uma, como é que eu vou dizer assim, uma pretensão tu achar e se angustiar por isso que todos queiram chegar no mesmo lugar. É o que a gente quer, né? Mas tu achar que todos vão chegar, não vão. Não é assim em nenhum lugar. Tem gente que tem muita dificuldade, vai se perder no caminho. A gente sabe que à medida que eles vão crescendo nas séries, é mais difícil de manter. Ou a vida, né, acaba levando, selecionando, né, e infelizmente assim, outra gente que também não quer, mas a gente quer que todos tenham oportunidade. Essa questão da oportunidade, que seja cada vez mais humanista e completa como ser humano, né, é o que está precisando. Eu acredito, assim, a gente está vendo muita coisa ruim tá surgindo agora, né, com essa pandemia do ser humano, mas existe muita coisa boa, muita oportunidade, como agora, a gente está agora conversando,
sabe? E eu sou muito fã, tu falou em podcasts e tal, né? Eu sou muito fã dos booktubers, né? O pessoal que fala sobre livro e discute literatura. Legal. No né? Então tem coisas assim que eu acredito muito nisso, eu recomendo para os alunos e tal, né? Eu acho que é por aí, né? Assim, as coisas são oferecidas, né? Dentro daquilo que está dentro das possibilidades, mas aí as pessoas vão ter que repensar isso aí. As pessoas vão ter que repensar isso aí, de como vão se organizar no tempo. Eu acho que é fundamental. O que a gente está fazendo do tempo da gente? A gente aprendeu a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não sabe, né? A gente está falando hoje aqui, não sabe o que vai ser daqui a 2 semanas. Né? E dentro desse um dia de cada vez, o que a gente está fazendo, né? De produtivo. Não sou daqueles assim que na pandemia eu produzia, aprendi aquilo outro. Não, a gente tem nossos altos e baixos, a gente é humano, né? Mas assim, alguma coisa a gente aprendeu e está fazendo, né? Como esse momento agora que a gente está aqui. E eu já adiantando aqui, agradeço muito a tua presença, né, e toda essa aula, né, de experiência que tu trouxe para nós aqui. Espero que o nosso podcast ele vá para frente e tu possa vir aqui mais vezes conversar agora sobre outros tópicos que tu gosta muito. Conversamos de livro, vamos conversar de música, vamos conversar de ópera, de artes, etc. Que eu sei que tu adora e tu vai acompanhar provavelmente, né? E a gente tem muitas ideias aí. E que, como, né, João, a gente viu no meio dessa crise que nós estamos um facho de luz, né? Vamos trazer um pouco de luz, né? Nós tá vendo tanta coisa ruim, como tu acabou de falar, e vamos trazer um pouco de luz, né, cara? Não custa nada, literalmente. Não custa. O que a gente tá fazendo aqui é agregar valor, cara. Agregar valor, talvez, na vida das pessoas. Que uma pessoa assista esse podcast. Já tá ótimo, né? Já tá excelente. E eu agradeço desde já, Lorival, pela tua presença. Eu só agradeço o convite, fiquei bem contente, Maicon, com a oportunidade, porque essa coisa de conversar tem sido fundamental para manter a gente aqui de maneira significativa. Espero que tenha contribuído com alguma coisa, porque a gente acaba falando muito das experiências da gente, da nossa realidade, muitas vezes na realidade do outro, mas de repente pode tocar em algum ponto lá que a pessoa pensa, eu não tinha pensado nesse sentido, de repente, quem sabe por aí, né? É isso aí. Até para discordar de alguma coisa, né? Tocando mentes, seria essa ideia. João, tem alguma coisa para dar, pra gente terminar? Não, também agradecer mesmo, assim, elogiar, assim, essa proposta de vocês, dizer que é sempre bacana falar daquilo que a gente vivencia, né? É mais fácil, como eu falei, a gente fala da nossa realidade, mas sempre trocando. Admiro muito o Michael, né? O trabalho que ele desenvolveu na faculdade, toda a trajetória dele e tal, né? O que ele faz, tô te conhecendo agora. E agradeço, né? A gente vive da troca, a gente é um pouco o outro, né? Também, né? Essa inter-relação. É isso aí. Então, João, quer terminar aí, fechar o nosso podcast hoje? Fechar. Não, também agradecer aí, né? Foi um prazer conhecer o Lorival aí, também, né, agradecer principalmente pela aula aí, privilégio sempre ouvir pessoas, né, de outras áreas e de algumas em comum, mas que tem uma vivência bem diferente, sempre é edificante, muito edificante. E estender o convite, né, o Michael já falou, já comentou, a gente vai ter que fazer outra e provavelmente sobre música, né, porque fiquei curioso também pelo lado musical aí do nosso convidado. A gente, por mim, já fica um convite aí para uma próxima aí pra gente falar sobre esse tema e acho que vai ser muito, muito massa. Então, pessoal, agradeço, né, para quem vai assistir agora, para quem vai assistir no futuro. Já fazer aquele merchan de sempre, deixa o like, né? Se inscreve no canal, comenta aí, procura ativa o sininho. Ativa o sininho. Procura a página do Lorival Souza lá. Tá lá no YouTube, tem umas peças ele tocando piano, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!